Três Ladrões e um Bebê é um filme onde Jack Chan acaba virando babá, e esse filme poderia ser completamente clichê, onde a gente ia ver o Jack Chan tendo cenas engraçadinhas com o bebê, porém esse filme consegue equilibrar perfeitamente comédia, ação e drama. Inclusive, uma das cenas do filme me fez até chorar. Seja muito bem-vindo ao Tal do Chris, onde eu analiso filmes de artes marciais pela ótica de quem estuda e pratica artes marciais. O filme começa nos apresentando dois dos três ladrões. Um deles é o Pé de Chinelo, que é interpretado pelo Jack Chan, e o outro é o Lois Koo. Ele não é um ator tão conhecido aqui no ocidente, mas ele já fez outros filmes de artes marciais, como Flashpoint. O Pé de Chinelo e o Lula estão assaltando o hospital e graças a isso a gente também tem a presença do bebê. O bebê acaba nascendo e ele é filho de uma mulher extremamente rica. Porém, essa mulher extremamente rica acabou tendo um ex-namorado que não aceitou muito bem o término e graças a isso resolveu sequestrar o bebê para levar para ele, porque ele está crente que esse bebê é filho dele. Graças a isso acaba acontecendo toda uma comoção dos guardas do hospital, tentando impedir que o bebê seja sequestrado, e além disso também temos o Pé de Chinelo e o Lula fugindo dos guardas do hospital, afinal eles foram descobertos. Essa parte acaba gerando uma cena muito engraçada, que é essa daqui do banheiro. Mas depois de um tempo sendo perseguido pelos guardas do hospital, o Pé de Chinelo acaba se cruzando com um bebê, onde ele acaba caindo de um lugar extremamente alto. O Pé de Chinelo consegue salvar o bebê e graças a isso ele consegue achar uma brecha para sair, afinal ficou todo mundo muito preocupado com o bebê e assim eles conseguem fugir com o dinheiro. E também nos é apresentado o terceiro ladrão, que é o Manda-Chuva. Depois das apresentações dos personagens, a gente acaba descobrindo como cada um deles acabam vivendo a própria vida. O Pé de Chinelo acaba sendo viciado em jogos de apostas e graças a isso ele está extremamente endividado. A grande questão dele é que ele tem problemas com a família dele, porque o pai não sabe exatamente o que ele faz, só sabe que ele vive endividado e perde todo o dinheiro dele em apostas. O Lula é extremamente mulherengo e por isso ele acaba gastando todo o dinheiro dele com mulheres e também para parecer que tem mais status. O Manda-Chuva é o mais tranquilo dos três, ele acaba guardando todo o dinheiro dele, porém ele tem uma mulher que tem problemas psicológicos porque ela acabou perdendo o filho dela há 20 anos atrás e graças a isso ela fica achando que essa bonequinha que ela carrega é o filho deles. Essa é uma cena muito triste. E depois de vermos o modo de vida de cada um, a gente acaba percebendo que esse modo acaba trazendo consequências. Como o Pé de Chinelo é extremamente viciado em jogos e casas de apostas, ele acaba se endividando muito, fazendo várias dívidas com agiotas, e isso acaba fazendo ele ser perseguido, a ponto de ele ficar preso em uma sacada, então usar os ar-condicionados para descer um prédio inteiro. Essa cena de ação é muito legal e você fica ainda mais impressionado de saber que o Jack Chan não usa dublê, então ele realmente faz essas cenas. Mas para o Pé de Chinelo, o ruim mesmo não é estar devendo rios de dinheiro para os agiotas, mas é a decepção que ele acaba trazendo para a família, porque quando ele vai visitar o pai levando vários presentes, o pai dele acaba dando um esporro nele, falando que ele é uma decepção, que ele fez de tudo para ele ter uma boa educação e ser alguém na vida, mas agora ele só vive aplicando golpes, e assim o Pé de Chinelo acaba saindo extremamente magoado e decepcionado. Ao mesmo tempo, o Lula está tentando aplicar o golpe da barriga em uma mulher extremamente rica, porém ele estava sendo seguido o tempo todo pela esposa dele. O Lula tem uma esposa, ele se casou meio jovem com ela quando ela tinha 18 anos e ela acabou aparecendo aí para dar notícia que ela está grávida. E nesse momento é muito irritante porque o Lula é extremamente desumano, falando que quer divórcio e também falando que quer que ela tire o bebê, que existe médico para isso e que ele não quer ter o filho. E ele fala isso da maneira mais cruel e desalmado possível. Reassistir esse filme mostrou que esse filme é muito bom, mas essa é a parte que mais me irrita nele, porque ele tem ação, comédia e drama, porém a esposa do Lula me irrita bastante durante o filme inteiro, e ao mesmo tempo que o Lula estava sendo extremamente babaca com a esposa dele, o Manda-Chuva teve o seu cofre arrombado e levaram todo o dinheiro dele e agora ele está falido. Todos os nossos três ladrões chegaram no fundo do poço, porém
apareceu uma proposta de trabalho que valeria muito dinheiro, 7 milhões. Então o manda-chuva acaba reunindo a antiga equipe, acaba chamando o Lula e o Pé de Chinelo para uma reunião para falar os detalhes do próximo roubo, mas esse roubo tem algo diferente, porque o manda-chuva tenta falar que esse roubo não vai ser um roubo comum, porém o Lula e o Pé de Chinelo acabam não ligando e vão para casa assaltar a família. Mesmo assim, chegando lá, eles acabam invadindo uma casa e quando eles veem o que eles precisam roubar, eles acabam descobrindo que é o bebê. O Pé de Chinelo acaba mostrando que é muito ético, falando que ladrões têm um código e que eles concordaram desde o início, quando começaram com isso, que eles não iam incendiar nada, não iam depredar nada e também não iam fazer sequestros. Porém, o manda-chuva acaba falando que quem encomendou o assalto foi o avô da própria criança, e assim o Pé de Chinelo acaba ficando mais tranquilo, e como eles já estão sendo perseguidos pelo alarme que tocou na mansão, eles acabam fugindo, já que não tem como devolver a criança. Na fuga acaba acontecendo dos nossos ladrões serem parados pela polícia, mas de repente acabou aparecendo um carro cheio de armas dando fuga na polícia, dando a oportunidade dos nossos ladrões fugirem. O manda-chuva acaba fugindo da polícia e acaba acontecendo um acidente porque ele esqueceu de acender o farol, fazendo o Pé de Chinelo e também o Lula fugirem com o bebê, enquanto o manda-chuva acaba sendo preso. E aqui a gente acaba tendo aquela interação dos criminosos tendo que cuidar do bebê por um certo limite de tempo, até finalmente eles conseguirem entregar o bebê para quem eles deviam. No caso, esse período é de uma semana, afinal o manda-chuva é a pessoa que acaba arquitetando os roubos e negociando com os clientes, e graças a ele ter furado o bloqueio, ele vai ficar preso por 7 dias, fazendo o Pé de Chinelo e também o Lula cuidar do bebê durante esse período de tempo. E é aqui que esse filme se mostra genial, porque o bebê não é só um adereço que fica aparecendo vez ou outra no filme para ser engraçadinho ou gerar alguma situação de comédia. Realmente ele serve como comédia. Afinal, o Lula e o Pé de Chinelo não sabem cuidar do bebê e graças a isso acaba gerando várias cenas engraçadas. Eles precisam comprar alimento, fralda para o bebê, eles vão em uma farmácia. Nessa farmácia, eles são tão desconexos da realidade de cuidar de uma outra vida que eles acabam comprando absorvente para o bebê. Outra cena engraçadinha que o bebê acaba gerando pela falta de experiência dos dois com criança é o fato do Lula botar o bebê para esfriar a cabeça um pouquinho, e também a gente tem aquelas piadas escatológicas de cocô de bebê, como o Jackie Chan sujando a mão dele com a fralda suja do bebê. Mas os dias vão se passando e os ladrões ficam cada vez mais apegados ao bebê, e o fato de eles cuidarem de outra vida a não ser eles mesmos acaba fazendo eles repensarem um pouco sobre a própria vida, como o Pé de Chinelo indo jogar novamente, mas só que o neném começa a chorar muito alto, fazendo ele sair do lugar onde ele ia jogar e perder dinheiro. E a gente também tem a transformação do Lula. O Lula acaba notando que cuidar de um bebê é uma coisa muito boa e talvez ter um filho seja uma coisa legal e boa para ele. E por isso ele acaba ligando para a esposa falando que se ela quiser ficar com o filho, ele vai ajudar a cuidar dele. Mas além dessa transformação pessoal que o neném trouxe para os ladrões, ele também acaba trazendo cenas de ações fantásticas, porque a gente acaba descobrindo que quem encomendou o sequestro do neném, na verdade, foi o avô dele. E o avô dele acaba pegando um intermediário, o atravessador, e acaba botando ele no freezer junto com a outra pessoa que está lá deitada. Quem é essa pessoa? A gente não descobre por agora no filme, mas mais tarde vai se tornar uma pessoa muito relevante. Porém, agora ele acaba mandando os capangas dele atrás do neném, os mesmos capangas que apareceram armados lá quando a polícia parou eles. E com isso temos uma das primeiras cenas de ação do filme, onde a gente tem algumas trocações de golpes, mas o legal mesmo das cenas de ação do Jackie Chan é o fato de ele sempre utilizar o ambiente ao seu favor e todas as acrobacias. Então a gente vê muitas acrobacias aqui nessa perseguição, e a gente também vê elementos ao redor sendo utilizados, como é a cama elástica, aonde eles acabam utilizando para lidar com os capangas e também gerar cenas engraçadas. Mas antes de passar para a próxima parte do filme, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal, porque assim eu vou saber que você gosta dos filmes do Jackie Chan e vou trazer com mais frequência filmes como esses. Enquanto o Pé de Chinelo e o Lula despistavam os capangas, todas as ações que eles fizeram na vida acabaram gerando consequência, e essas consequências acabaram batendo na porta deles, literalmente.
porque os agiotas que o pé de chinelo estavam devendo acaba aparecendo na porta dele para cobrar o dinheiro, a esposa do Lula acaba aparecendo também para falar sobre o bebê que eles vão ter, e além disso, um amigo de infância do pé de chinelo, que é policial, acaba aparecendo também e acaba dando de cara com eles. Todos esses encontros acabam gerando a situação onde o pé de chinelo tem que mentir muito, e aqui a gente vê de novo o Lula sendo babaca com a esposa dele. Eu nunca vi isso, a mulher gosta de ser humilhada, não é possível, porque o que eu disse que me irrita muito nesse filme é isso, a esposa dele sempre ser humilhada pelo Lula e ainda ficar correndo atrás dele como se ele fosse o melhor homem de todos. Mas tirando toda essa situação do Lula, o pé de chinelo acaba mentindo bastante, falando que os agiotas são primo dele, e se não fosse complicado bastante já ter o agiota, a mulher do Lula e também a enfermeira que estava tomando conta do bebê lá dentro, os capangas do avô do bebê acabam aparecendo e tentando sequestrar o bebê. Eles tentam fazer isso pela janela, aonde um dos capangas acaba entrando e utilizando uma cestinha para puxar o bebê para fora, mas nesse momento as mentiras do pé de chinelo acabaram ruindo, porque o amigo dele acaba vendo que o bebê está sendo sequestrado e assim ele tenta impedir que o capanga sequestre o bebê e começa uma cena de ação. E essa luta aqui é muito interessante porque é o Jack Chan lutando, e todas as lutas do Jack Chan é muito singular porque ele acaba utilizando tudo que está em volta dele para lutar. As cenas de lutas do Jack Chan acaba ganhando uma camada ainda mais profunda quando você para pensar que por muito tempo o Kung Fu foi proibido na China, então os mestres de artes marciais tinham que lutar em lugares extremamente inusitados, como barcos, becos e também bares. Então se adaptar a um ambiente e usar tudo ao seu redor como arma acaba sendo um dos princípios do Kung Fu. Mas voltando ao filme, o bebê acaba ficando pendurado muito tempo, mas só que a corda acaba partindo, fazendo o bebê cair junto com o Lula. O Lula acaba sendo agarrado pelo amigo do pé de chinelo que acaba puxando ele para cima e assim fazendo o bebê ficar seguro novamente. O Lula acaba descendo por esse cano e fugindo com o neném. O pé de chinelo continua lutando dentro da casa até que finalmente ele consegue despistar todos os capangas, e aqui acaba acontecendo uma cena de perseguição porque o bebê acaba ficando preso no guincho do carro forte. Então o pé de chinelo acaba roubando o carro e seguindo esse carro forte, onde dá uma cena engraçadinha, onde os motoristas do carro forte são extremamente iniciantes e não sabem o que estão fazendo, então eles acham que o pé de chinelo está tentando assaltar o carro forte. Isso acaba deixando a vida do pé de chinelo muito difícil, fazendo ele ter que subir em cima do carro para conseguir pegar o bebê, até que finalmente o bebê acaba se soltando no guincho, porém ele acaba se soltando no meio de um cruzamento, fazendo um acidente de carro, mas só que o pé de chinelo no último momento consegue pegar o bebê e sair do meio do acidente, e assim consegue também despistar os capangas do avô do bebê. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é como eles conseguem utilizar o bebê para gerar uma tensão a mais nas cenas de ação. Uma cena de ação já tensa o suficiente, mas quando você tem que proteger um ser extremamente frágil como um bebê, ela acaba ganhando uma camada a mais de tensão. E nesse filme eles conseguiram fazer isso com maestria. É cada situação que esse bebê passa que até para um adulto seria extremamente perigoso. Mas agora que os ladrões se viram livres dos capangas do avô do nenê, o pé de chinelo acaba indo para a casa do pai, porque os capangas sabem onde ele mora, então é o único lugar onde ele pode ir, e chegando lá ele acaba descobrindo que a família dele estava fazendo uma vaquinha para pagar as dívidas de jogo dele. Nesse momento ele fica extremamente emocionado e além disso o pai dele acaba aparecendo. A gente descobre que ele teve um derrame, provavelmente pelo desgosto que ele estava tendo pelo filho. Essa cena é muito triste, a gente consegue ver o arrependimento do pé de chinelo, mas ao mesmo tempo é meio bonito porque a gente vê o neném tocando no polegar do pai do pé de chinelo, e esse momento é extremamente tocante. Eu não sei se é por causa do contraste do bebê, que é alguém extremamente jovem que está iniciando a vida, com alguém que já está extremamente doente, como é o pai do pé de chinelo, mas essa daqui foi uma cena muito bonita. Mas não foi essa cena que eu chorei, porque a cena que eu chorei vem depois dessa, porque primeiro eu preciso passar raiva com a mulher do Lula, porque o Lula vai lá pra falar com a mulher dele, e a gente percebe que ela é uma mulher extremamente batalhadora, que faz de tudo pra sobreviver de uma maneira honesta, enquanto o Lula não quer nada com a vida e também nada com ela, só quer aplicar golpes por aí, enquanto ela fica se rastejando atrás desse cara. Enfim, é muito estressante, é muito irritante essa parte, mas basicamente o Lula tenta se redimir com ela, ligando pra ela e dizendo
dizendo que ele não merece uma mulher como ela. E realmente ele tem razão, só ela que não percebe isso. E agora sim, vê a parte que eu realmente me emocionei, porque é a parte do manda-chuva. O manda-chuva, como a gente sabe, ele teve um filho que infelizmente acabou perdendo a vida. E quando ele leva o neném... Sem barulho, que ele se assusta. Meu neném, eu senti tanto a sua falta. E essa cena me lembra muito uma frase que eu vi esses dias, que é: quando uma pessoa perde o marido, ela acaba se tornando viúva. E quando um filho acaba perdendo um pai, ele acaba se tornando órfão. Mas não existe nenhum tipo de nome para definir um pai que perde o filho, porque isso é uma coisa tão dolorosa e tão antinatural que nem nome existe para tal situação. E eu acho que essa frase define muito bem essa cena, e eu chorei nela porque não tem como, é muito emocionante. A esposa dele tá há 20 anos com um bonequinho fingindo que é o bebê, porque ela não conseguiu superar a dor de ter perdido um filho, e nesse momento que ele chega com o neném e dá pra ela segurar, é extremamente bonito, e é difícil de segurar as lágrimas até gravando agora. Agora que eu finalmente consegui me recuperar, podemos voltar ao filme, e depois de todos os acontecimentos, o avô do bebê agora oferece 30 milhões para finalmente ter o bebê, e assim os ladrões acabam aceitando a troca e indo até a casa do avô do bebê. Chegando lá, a troca acontece, eles pegam os 30 milhões, porém eles começam a ter lembranças do tempo que passou com o bebê e notou que eles se apegaram muito a ele. E agora eles começam a tentar pegar o bebê de volta para devolver à mãe, mas só que o manda-chuva acaba fazendo uma coisa horrível, que é deixar eles pra trás e fechar o portão, e dão assim o Pé de Chinelo e também o Lula vai ter que tentar escapar desse parque de diversões com o bebê em mãos. Acaba acontecendo vários tipos de luta e também perseguição, mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa cena é o fato dos capangas quererem pegar o bebê pra dar ao chefe deles, porém a todo momento eles acabam botando o bebê em risco. Um dos capangas fala que só quer o bebê e quer levar ele pro avô, mas só que não parece que ele está fazendo isso. Porque primeiro temos a cena da roda gigante, aonde o bebê está na roda gigante e eles fazem de tudo pra tentar derrubar o cara e o bebê junto. Depois disso, tem a cena da montanha russa, onde eles fazem de tudo para o Pé de Chinelo ser atropelado pelo carrinho, mas se o Pé de Chinelo for atropelado pelo carrinho, ele vai acabar caindo com o bebê e o bebê não vai resistir. E depois dessa tentativa de eles tentarem pegar o bebê com vida para conseguir entregar o avô, eles finalmente resolvem usar a cabeça e utilizar o Lula como refém. Eles botam o Lula aí pendurado em um tipo de brinquedo que parece um bug jump e soltam ele. Mas só que o Pé de Chinelo acaba aceitando a troca, e aqui eles finalmente acabam encontrando o contratante deles, que é o avô do neném. A história do vilão final do filme é extremamente trágica, porque ele perdeu a esposa dele quando o filho dele era extremamente jovem, então ele prometeu que ia fazer um parque de diversões para o filho. Porém, o filho dele acabou falecendo antes de ver essa obra concluída, e ele acaba botando toda a culpa na mãe do neném, dizendo que ela foi responsável pelo filho dele ter falecido. Ele quer o neném porque não sobrou nada para ele. Ele não tem mais esposa, também não tem um filho, e a única esperança dele é esse neném, que seria o último pedaço do filho dele que ainda sobrou. E é por isso que ele pediu para sequestrar o neném, para fazer um exame de DNA e finalmente ter certeza que aquele bebê era o neto dele. Agora que nos foi apresentado o vilão final do filme, a gente consegue perceber que o filme fala muito sobre paternidade, porque aqui a gente tem a história de 4 pais. O pai do Pé de Chinelo, que está fazendo o melhor pelo seu filho, o Lula, que vai vir a ser pai, o Manda-Chuva, que já foi o pai, e o vilão final, que acaba compartilhando a dor do Manda-Chuva, que é de ter perdido um filho. O bebê acabou servindo como catalisador para o que tinha de melhor neles. O Pé de Chinelo acabou aprendendo a ter gratidão por tudo que o pai fez. O Lula acabou aprendendo a ter responsabilidade. O Manda-Chuva acabou aprendendo que dinheiro não é tudo, mas em contraste, o vilão do filme, quando descobriu que o neném não era o neto dele, ele sentiu que não tinha mais nada, que ele tinha perdido tudo, e então acabou entrando em colapso, fazendo uma coisa impensável, que é botar o neném dentro do congelador, do lado do corpo do filho dele, que ele manteve nessa câmara criogênica para ficar preservado para sempre.
E agora a gente tem uma cena super tensa de ação porque o bebê está dentro dessa câmara criogênica e a cada segundo que ele passa ele está correndo risco de vida. Então o Pé de Chinelo tem que fazer de tudo para conseguir derrotar todos os capangas do vilão final e conseguir tirar o neném de lá de dentro. E aqui eles lutam com os capangas normais, porém tem esses dois capangas de branco que realmente são fortes. A gente tem toda uma cena de ação aonde o Pé de Chinelo acaba utilizando de tudo, desde instrumentos musicais, brinquedos, mas só que esses dois são duros na queda, até que finalmente ele consegue pegar um quadriciclo, atropelá-los e abrir a câmera criogênica para pegar o neném. Porém, os dois capangas de branco são CLT Premium e não desistem, eles são capazes de entrar dentro do freezer e ficar preso com os dois e continuar lutando preso dentro do freezer. Isso não faz sentido, vocês estão dentro de um freezer, vocês não vão sair, vocês vão ficar congelados se não sair daí. Pra que continuar lutando? Finalmente o Pé de Chinelo acaba tentando utilizar isso a seu favor, reutilizando o ventilador para jogar ar mais frio em cima deles e depois acaba molhando eles, deixando eles praticamente congelados. Porém, os dois ainda estão presos e o neném está completamente congelado e quanto mais o tempo passa, mais arriscado fica para o neném e também para eles. Mas um herói improvável acaba aparecendo porque o manda-chuva acabou voltando com a polícia, mas só que ele não tem a senha e nem a chave para abrir a câmera criogênica. Porém, o manda-chuva agora vai ter que fazer o seu último trabalho, que é abrir um cofre de alta segurança. E no início do filme, acabou mostrando uma cena, mostrando o nível de dificuldade dos cofres e falando pro Pé de Chinelo que quando ele conseguir sentir a espessura de um cabelo dentro do cofre, ele vai conseguir abrir qualquer um. E aqui ele tem isso em mente, manda todo mundo ficar quieto, inclusive sem respirar, até que finalmente ele consegue sentir a espessura do fio de cabelo e abrir o cofre. Agora eles conseguem tirar o neném, mas só que o neném está congelado. E no último esforço para tentar salvar o neném, o Pé de Chinelo acaba pegando uma bateria do carro e se auto-eletrocutando para fazer uma massagem cardíaca no neném. Mas apesar de todo o esforço, isso não dá certo. E logo a ambulância chega, levando o neném, e depois disso é cortado para a sentença dos 3 ladrões. E eles foram sentenciados à pena de morte e eles acabam falando dos seus últimos arrependimentos. O manda-chuva acaba falando que dinheiro era tudo na vida e falando que se existir uma outra vida, ele vai querer ter ela como esposa e eles vão ter muitos filhos. O Lula acaba falando que foi egoísta e que não fazia 1 minuto no dia que ele não pensava na mulher dele. E o Pé de Chinelo acaba falando que ele achou que se ele tivesse muito dinheiro, ele ia ser respeitado e ia conseguir dar orgulho para o pai dele. Mas só que agora ele finalmente percebeu que na verdade o que o pai dele queria era que ele ficasse bem, que era tudo pelo bem dele. E assim o padre acaba concedendo perdão a eles e a pena deles é executada. Então eles acabam caindo duro no chão e aí o filme acaba. Mas na verdade não, na verdade era tudo uma encenação sobre como funcionava a pena de morte antigamente, e aqui a gente vê que eles estão presos, que vão receber uma redução de pena por ter salvado o neném no final. Aqui a gente vê que a esposa do manda-chuva acabou adotando vários filhos, e agora ele já tem 10 filhos, e quando ele sair ele vai ter uma penca de meninos para cuidar. O Pé de Chinelo prometeu ao pai que não vai fazer nada de errado e que vai viver a vida de forma honesta a partir de agora. E aqui a gente tem a parte que mais me irritou no filme, que foi o Lula, porque o Lula acabou sendo perdoado pela noiva dele. Na verdade, ela nunca questionou nada com ele, né? Ela só aceitou de bom grado toda a canalice que ele acabou fazendo com ela todos esses anos e agora eles estão juntos. E ainda pra piorar, ele está com ciúme porque ela vai até o médico pra ver o bebê. E ele pergunta se o médico é homem ou mulher. Esse cara não tem moral nenhuma pra perguntar esse tipo de coisa. Enfim, esse daqui foi o ponto baixo do filme pra mim. Ele ser perdoado. Mas depois disso, o bebê acaba aparecendo novamente. E a gente descobre que na verdade ele ficou bem. E que o nome do bebê é realmente bebê, é realmente neném. E assim, os 3 ladrões acabam ganhando um emprego. O emprego de motorista e também de guarda-costas. E esses foram os 3 ladrões e um bebê. Esse filme me surpreendeu bastante. Eu achei que ia ser um filme mais genérico, onde a gente só ia ter algumas piadinhas engraçadinhas com o bebê e algumas lutas com eventuais capangas que ia aparecer para sequestrar o bebê. E eu acho que o Jackie Chan ia ter que utilizar o bebê para bater nos capangas. Eu imaginei que ia acontecer alguma coisa assim. Mas esse filme me surpreendeu bastante, porque as cenas de comédia é tudo aquilo que eu já esperava. É o Jackie Chan tendo que lidar com o fato de estar cuidando de uma criança muito pequena e a falta de experiência dele e gerar várias situações engraçadas, mas o que mais me surpreendeu foi as cenas de ação também. As cenas de ação com o bebê foi muito bem montada e eles conseguiram utilizar o bebê de maneira extremamente
extremamente criativa. Afinal, toda vez que a gente vê um bebê, ele estava em um lugar extremamente perigoso, gerando uma tensão a mais, uma urgência a mais. Então, o Jack Chan tinha que derrotar aqueles dois caras de terno branco extremamente rápido para conseguir pegar o bebê do Freezer, criando mais urgência na cena de ação e deixando quem tá assistindo muito mais tenso. Então eles foram simplesmente genial em criar tensão em cima da urgência de o bebê estar em perigo, e também teve toda a parte do drama que foi simplesmente genial. Ela foi construída desde o início do filme, porque todos os três ladrões têm questões paternas. Então esse filme é simplesmente fantástico e muito mais profundo que eu esperava. Ele tem uma nota 9 pra mim, ele só não é melhor porque, sinceramente, eu acho que a esposa do Lula não devia perdoar ele, e por isso ele perde uns pontinhos comigo. Obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal.